Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, nossa aula de eletrostática. O assunto de hoje é o campo elétrico. E vamos usar, para entender o campo elétrico, nós vamos usar analogia com o campo gravitacional terrestre. Então, uma massa de escala planetária gera ao redor de si uma região de influência. Essa região do espaço ao redor dessa massa planetária, como o planeta Terra, por exemplo, né, gera ao redor de si uma região de influência, em que se colocando massas muito pequenas comparadas com a massa planetária, essas massinhas sofrem a ação de uma força gravitacional, que tem direção central e aponta para o centro da Terra, ou seja, une os centros dos corpos interagentes e aponta para o centro da Terra quando atua no centro de cada uma dessas massinhas. Então, a partir da ideia de campo gravitacional, temos ali a massa-fonte, que é a massa da Terra, cujo campo, região de influência no espaço, eu quero determinar. Então, para isso, vamos usar massinhas que são muito menores do que a massa do planeta. Por quê? Para que essas massinhas, que geram seus próprios campos gravitacionais, esses campos sejam muito pequenos, irrisórios, desprezíveis, comparados com o campo que eu quero estudar, que é um campo do planeta Terra. Então, se eu colocar uma massinha numa região onde existe uma aceleração da gravidade G1, ela sofre a ação de uma força F1, que é chamada força gravitacional, que próximo à superfície nós chamamos de peso. E nós aprendemos lá da mecânica que F1 é M1 vezes G1. Né? Numa outra região do espaço, num outro ponto, se eu colocar uma outra massa, existe ali uma outra aceleração da gravidade, ou um outro campo gravitacional. Então a massinha M2 sofre a ação de uma força gravitacional, na mesma direção e no mesmo sentido do G. E assim por diante. Colocando uma massinha M3 num outro ponto, onde existe um campo G3, ela sofre a ação de uma força F3. Então, como as massas são positivas, sempre positivas, a força gravitacional e o campo gravitacional, notem que eu estou chamando G de campo gravitacional e não de aceleração da gravidade, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o planeta Terra gera ao redor de si um campo vetorial gravitacional de caráter convergente, ou seja, todos esses vetores verdes aqui apontam para o centro do planeta. Então, esse G é chamado de campo gravitacional. Então, o que é o campo gravitacional? É a força por unidade de massa. Ou seja, é a quantidade de força em newtons que cada quilograma de massa sofre ao ser colocado naquele ponto onde existe esse campo. Por exemplo, perto da superfície da Terra, esse campo tem um valor de aproximadamente 10 newtons por quilo. Agora estamos dando uma definição dinâmica do G. Né? Então, são 10 newtons por quilo. Então, cada quilo de massa do seu corpo é atraído rumo ao centro da Terra com uma força de 10 newtons. Né? Então, se você tem 80 quilogramas, então a força total sobre o seu corpo é de 800 newtons, que é o seu peso. Então, o campo gravitacional ele informa que naquele ponto do espaço existe um campo que tem um caráter vetorial, ele tem direção, ele tem sentido, e o módulo dele é a razão entre a força gravitacional que a massinha que foi colocada ali sofreu, né, para cada quilo dessa massinha. Então, quanto mais afastado do centro da Terra, de acordo com a lei da gravitação universal, essa força diminui com o inverso do quadrado da distância. Então, o campo gravitacional também, como foi visto em gravitação, diminui com o inverso do quadrado da distância. Então, quanto mais distante, mais fraquinho fica esse vetor. Num ponto 2 vezes mais distante, ele é 4 vezes menor, e assim por diante. Então, essa relação entre força e massa define o que nós chamamos de campo gravitacional. Então, o campo gravitacional é a ação de uma força sobre uma massa. Para sentir o campo gravitacional, você precisa ter massa. E essa massinha aqui foi definida como sendo muito menor do que a massa fonte. Eu quero estudar o campo gerado pela massa da Terra. Então, para isso, eu coloco massas de prova ou massas teste, que são muito menores do que a massa cujo campo eu estou estudando. Por quê? Porque senão elas geram seus próprios campos que vão interferir no campo que eu quero estudar. Por isso, elas devem ter massas desprezíveis comparadas com a massa fonte. Tudo bem? Agora vamos estudar o campo elétrico.
Se o campo gravitacional é a influência de uma massa no espaço ao redor de si, o campo elétrico vai ser a influência de uma carga no espaço ao redor de si. Só precisamos tomar um cuidado. O campo gravitacional ele é sempre atrativo. Por isso que o campo gravitacional está sempre na direção radial, apontando para o centro do planeta. Então, esses vetores são convergentes. Eles convergem, eles apontam para o centro de massa do planeta, o centro de gravidade. Já o campo elétrico, ele pode ser, a força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva. Muito bem, então a partir dessa definição de campo gravitacional, vamos definir o campo elétrico. Se o campo gravitacional é a força gravitacional sobre uma massinha, o que seria o campo elétrico? Em vez da letra G, vamos usar a letra E maiúscula. O que seria o campo elétrico? Por analogia, seria a força elétrica, em vez de gravitacional, por unidade de carga. Então, em vez de ter uma massa de prova, agora eu tenho uma carga de prova, que também é muito menor do que a carga-fonte. Então, o campo elétrico, em vez de ser medido em newton por quilo, ele vai ser medido em newtons por coulomb de carga. Então, se o campo gravitacional é a força gravitacional para cada quilo de massa, o campo elétrico é a força elétrica para cada coulomb de carga. Aí que vem um detalhe. A massa é sempre positiva, por isso que os vetores G e F estão na mesma direção e no mesmo sentido. Já a carga de prova ela pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, os vetores E, campo elétrico, e F, força elétrica, estarão na mesma direção e no mesmo sentido. No entanto, se a carga Qzinho for negativa, os vetores campo elétrico E e força elétrica F estarão na mesma direção e em sentidos opostos. Portanto, definição de campo elétrico. Em vez de ter uma massa, eu tenho agora uma carga. Só que eu posso ter uma carga-fonte positiva, maior que zero, Qzão maior que zero, ou uma carga-fonte negativa, Qzão menor que zero. O campo elétrico, como acabei de dizer, é definido como a razão entre a força elétrica que uma carguinha de prova sofre ao ser colocada num ponto onde existe um campo elétrico de caráter vetorial gerado pela carga Qzão, com a condição que a carga Qzinho tenha um módulo muito menor do que o módulo da carga Qzão. Senão ela vai gerar um campo que vai interferir com o campo que eu quero estudar. Então, a primeira definição de campo elétrico reside na ação da força sobre uma carga de prova colocada naquela região do espaço, onde existe um campo elétrico gerado por uma carga-fonte, que é o Qzão. Então vamos lá. Se eu colocar aqui uma carga de prova positiva, naturalmente que ela vai ser repelida pela carga-fonte positiva. Carga de sinais iguais se repele. Se eu colocar aqui no outro lado uma carga de prova positiva perto de uma carga-fonte negativa, evidentemente que ela vai sofrer uma atração por parte da carga-fonte. Então aqui é a força de repulsão elétrica e aqui uma força de atração elétrica. Porém, de acordo com a definição de campo elétrico, por que essa carga sofreu a ação de uma força elétrica? Porque ela foi colocada num ponto onde existe um campo elétrico. Por que essa carga sofreu a ação dessa força elétrica? Porque ela foi colocada num ponto onde existe um campo elétrico. Bom, quando a carga-fonte é positiva, o campo e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então aqui, como a carga-fonte é positiva, a carga de prova é positiva, o campo elétrico, nesse ponto, tem a mesma direção e o mesmo sentido da força. Então ele aponta para a direita, no mesmo sentido de F1. Aqui, a carga-fonte é positiva. A carga de prova é positiva, então ela vai sofrer a ação de uma força no mesmo sofre a ação de uma força que existe um campo no mesmo sentido da força. Olha que interessante. Por que essa carguinha sofreu a ação dessa força? Porque ela foi colocada nesse ponto onde existe esse campo gerado pela carga-fonte positiva. Por que essa carguinha Q1 de prova sofreu a ação dessa força? Porque ela foi colocada num ponto onde existe um campo elétrico vetorial gerado pela carga negativa. Vamos pensar agora um outro ponto. Coloquei aqui agora, nesse ponto, uma carga de prova negativa. Então, ela vai ser atraída
pela carga positiva. Aqui eu coloquei, nesse ponto, uma carga de prova negativa. Então, ela vai ser repelida pela carga fonte, que é negativa. Muito bem, agora vamos ao campo elétrico. Como a carga de prova colocada aqui é negativa, como ela é negativa, o vetor E e o vetor F terão a mesma direção e sentidos opostos. Então, se a força aponta para dentro, o campo aqui nesse ponto aponta para fora. E aqui, como a carga fonte é negativa, a força está para fora, então o campo está para dentro. Então, olha só. E essa carga Q2 sofreu essa força porque ela foi colocada nesse ponto onde existe esse campo elétrico E2 gerado por essa carga positiva. Essa carga Q2 negativa sofreu a ação dessa força porque ela foi colocada num ponto onde existe esse campo E2 negativo, gerado pela carga fonte negativa. Um último exemplo. Se eu colocar nesse ponto uma carga Q3 negativa, ela é atraída pela carga positiva. Se eu colocar nesse ponto uma carga 3 negativa, ela é repelida pela carga negativa. Vamos agora à ideia de campo. Como ela é negativa, como a carga de prova é negativa, como ela é negativa, os vetores E e F têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, se a força aponta para dentro, é porque nesse ponto existe um campo para fora. Aqui, se a carga de prova é negativa, a força está para fora porque existe nesse ponto um campo para dentro. Os vetores têm sentidos opostos. Então, reparem. Por que essas cargas sofreram a ação dessas forças em vermelho? Porque elas foram colocadas em pontos onde existem um campo elétrico vetorial. Agora, o que esses campos aqui na situação da carga-fonte positiva têm em comum? Esses campos verdes aqui são gerados pela carga-fonte. Então, se eu remover as cargas de prova daqui, tem que sobreviver apenas o campo elétrico. Da mesma forma aqui, eu tenho uma carga-fonte negativa. Se eu remover as cargas de prova desses pontos do espaço, devem sobreviver aqui os vetores verdes, campo elétrico, que são gerados pela carga-fonte. Então, o que nós concluímos aqui? Que o campo elétrico, primeiro, ele é definido, em princípio, como sendo a força que cada coulomb de carga sofre ao ser colocado numa região de espaço onde existe um campo elétrico gerado por uma carga-fonte. Então, E é F sobre Q, ou F é Q vezes E. Esse campo elétrico ele tem caráter vetorial. E o que nós acabamos de descobrir aqui? Que se a carga-fonte for positiva, cada ponto do espaço ao redor dela existe um campo elétrico vetorial de caráter divergente. Ou seja, os vetores divergem da carga-fonte positiva. Apontam para fora. Se a carga-fonte for negativa, em cada ponto do espaço ao redor dela, existe um vetor campo elétrico vetorial de caráter convergente, ou seja, apontando para a carga-fonte. Então, cada ponto do espaço ao redor de uma carga positiva é representado por um vetor que diverge da carga positiva. Que diverge da carga positiva. Que diverge da carga positiva. E cada ponto do espaço ao redor de uma carga negativa é representado por um vetor que converge para a carga negativa. Que converge para a carga negativa. Que converge para a carga negativa. Então, o campo elétrico ao redor de uma carga, ele tem caráter vetorial e ele diverge, aponta para fora, se a carga-fonte for positiva, e ele converge, ele aponta para dentro, se a carga for negativa, se a carga-fonte for negativa. Então, o campo elétrico tem um caráter vetorial e diverge da carga-fonte positiva e converge para a carga-fonte negativa. Vale lembrar que essa é uma representação bidimensional de uma estrutura real que é tridimensional. Então, aqui existem vetores apontando lá para dentro e existem vetores apontando aqui para fora. Aqui existem vetores apontando de fora para dentro e lá de fora, atrás do plano, para a carga. Então, uma estrutura tridimensional. Então, para não saturar a figura, nós fazemos apenas uma representação bidimensional que, reiterando, representa uma entidade que tem uma estrutura tridimensional. Então, vamos lá. Então, cargas positivas geram um campo de caráter divergente
e cargas negativas geram um campo de caráter convergente. Então, o que acontece se eu colocar aqui nesse ponto, perto desse campo, uma carga Q1 positiva? Como ela é positiva, acabamos de ver que se a carga de prova é positiva, a força sobre ela está na mesma direção e no mesmo sentido do campo. Se a carga de prova é positiva, a força sobre ela está na mesma direção e no mesmo sentido do campo naquele local. Então, a força Q1 sofre uma força na mesma direção e no mesmo sentido do campo, porque ela é positiva. A carga Q1 sofre uma força na mesma direção e no mesmo sentido do campo, porque ela é positiva. Vamos ver se isso está de acordo com o princípio da atração e repulsão elétrica. Como essa carga aqui é positiva, ela repele, de fato, essa outra carga positiva. Como essa carga fonte é negativa, ela atrai, de fato, essa carga que é positiva. Muito bem. Se eu coloco agora nesse outro ponto, onde existe esse campo, essa carga de prova negativa, ela vai ser atraída, a força sobre ela vai estar em sentido contrário ao do campo naquela região. Ela vai ser atraída pela carga fonte positiva. Se eu colocar nesse ponto aqui uma carga de prova negativa, ela vai sofrer uma força em sentido contrário ao do campo naquela região. Se o campo está para a esquerda, a força vai estar para a direita. De fato, ela vai ser repelida pela carga fonte negativa. Então, cargas fontes positivas geram ao redor de si um campo elétrico vetorial, tá? Definido como sendo a razão entre a força elétrica vetorial que uma carga de prova sofre, Qzinho, lembrando que Qzinho no limite tende a zero, ou seja, muito pequena comparada com Qzão. Essa carguinha, Qzinho, ao ser colocada num ponto onde existe um campo, ela sofre a ação de uma força. E essa força, assim como peso, força gravitacional é m vezes g, campo gravitacional, força elétrica é carguinha vezes E. Olha a perfeita analogia que existe entre o campo elétrico e o campo gravitacional. A diferença é que esse campo tem caráter divergente se a carga-fonte for positiva e caráter convergente se a carga-fonte for negativa. Então, cada carguinha colocada nesse campo sofre a ação de uma força elétrica, dada por Qzinho vezes E. Então, se o campo naquele ponto vale 100 newtons por coulomb e essa carga vale 2 coulombs, a força sobre ela vai ser 2 vezes 100, 200 newtons, e assim por diante. Então, gente, chegamos à conclusão que o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele diverge, sai de uma região positiva e aponta para uma região negativa. Então, se alguém te der um campo elétrico, por exemplo, vertical de baixo para cima, é porque a parte de baixo tem uma distribuição positiva, de onde o campo sai, e a parte de cima tem uma distribuição negativa, para onde o campo aponta. Se esse campo aponta para baixo, é porque a parte de cima tem uma distribuição positiva e a parte de baixo tem uma distribuição negativa. Se esse campo aponta para a esquerda, é porque à direita existe uma distribuição positiva e à esquerda existe uma distribuição negativa. Então, o campo sempre aponta da distribuição positiva para a distribuição negativa de cargas elétricas. Né? Agora, imagina um forno de micro-ondas. Nós temos ali uma radiação eletromagnética cujo campo elétrico vibra dezenas de trilhões, centenas de trilhões por segundo. Então, se eu colocar uma carga elétrica ali dentro, um composto que tem uma polaridade elétrica, uma substância que tenha como gorduras, açúcares, por exemplo, a própria água, né? Então, o que vai acontecer com o campo elétrico? Né? Ele vibra de centenas de trilhões por segundo. Então, essas moléculas, conforme o campo elétrico vai mudando a direção e sentido, elas começam a se mover, vibrar com a mesma frequência, elas entram em ressonância. Isso faz com que há um aumento da energia interna e, portanto, da temperatura dessa amostra. Então, o que acontece se eu colocar aqui uma carga Q1? O campo está para a direita? Ah, ela é positiva, então a força está para a direita. E se eu colocar aqui nesse mesmo campo uma carga Q2? Ah, se ela é negativa, o campo está para a direita, então a força sobre ela está para a esquerda. Agora imagina, como exemplo que eu citei do forno de micro-ondas, se esse campo elétrico verde ficar mudando o sentido dele trilhões de vezes por segundo.
A carga Q2 vai ser atraída para um lado, depois para o outro, depois para um lado, para o outro. Essas cargas começam a vibrar na mesma frequência do campo. Né? Muito bem, esse é o princípio de funcionamento do forno de micro-ondas. Então, a carga elétrica, sendo positiva, colocada num campo elétrico, ela sofre a ação de uma força no mesmo sentido do campo. A carga de prova, sendo negativa, ela sofre a ação de uma força elétrica em sentido contrário do campo. Tudo bem? Muito bem. Até aqui, nós definimos o campo elétrico a partir da carga de prova, ou seja, colocamos uma carga de prova, Q1 ou Q2, verificamos a força sobre elas. Então, qual é o campo nesse ponto? F2 dividido por Q2. Qual é o campo nesse ponto? F1 dividido por Q1. Né? Ou seja, a razão entre a força que ela sofre, atrativa ou repulsiva, enfim, dividido pelo valor da sua carga, positiva ou negativa. Né? Então, agora nós precisamos definir o campo elétrico a partir da carga-fonte. Será possível determinar o valor do mesmo campo a partir da carga que gera esse campo? Bom, isso tem que ser possível, né? Porque, na verdade, esse campo é gerado pela carga-fonte. Vamos lá. Como se determina o módulo do campo elétrico a partir da carga-fonte? Muito bem, temos aqui uma carga-fonte positiva, os vetores campo elétrico têm caráter divergente. Vamos escolher um ponto do espaço próximo dessa carga. Vamos lá. Esse ponto está a uma distância R da carga-fonte, e para verificar o campo nesse ponto, eu vou colocar aqui uma carguinha de prova positiva. Bom, como essa carga-fonte é positiva, nesse ponto ela gera um vetor campo elétrico para a direita, que diverge dela, que aponta para fora dela. E se essa carga é positiva e foi colocada nesse ponto com um vetor para a direita, ela sofre a ação de uma força para a direita. Então essa carga Q de prova positiva foi colocada nesse ponto onde existe esse campo gerado por essa carga-fonte. Eu quero calcular esse campo a partir da carga-fonte. Se eu coloquei essa carguinha aqui, né, porque eu só sei calcular o campo por enquanto, a partir da força que ele exerce sobre uma carguinha de prova. Colocando essa carguinha de prova aqui, ela sofre a ação de uma força na mesma direção e no mesmo sentido do campo. E eu sei calcular essa força multiplicando o valor da carga pelo valor do campo. Então, o módulo dessa força vai ser o módulo de Qzinho vezes o módulo de E. Né? Bom, mas pela lei de Coulomb, essa força elétrica sobre a carguinha Qzinho é exercida, na verdade é uma força mútua, né? Qzinho também repele Qzão para a esquerda, mas eu não vou representar isso, tá? Baseada na lei de Coulomb. Então, como é que eu calculo a força elétrica que Qzão exerce sobre Qzinho, separados de uma distância R? K, módulo de Qzinho dividido por R quadrado, lei de Coulomb. Ao mesmo tempo, essa força F é o produto da carga de prova pelo valor do campo elétrico naquele ponto. Né? Então, podemos pensar assim, dividindo ambos os membros aqui pelo módulo de Qzinho. Quando eu dividir o primeiro membro pelo módulo de Qzinho, vai ficar F sobre Qzinho. E dividindo o segundo membro por Qzinho, cancela o Qzinho e fica K Qzão sobre R quadrado. Tá, mas quem é F sobre Q, por definição? É o módulo de E. E não foi definido como F sobre Qzinho? Então, o módulo de E vai ser o módulo de F dividido pelo módulo de Qzinho. Então, substituindo esse F sobre Qzinho por E, né, chegamos à conclusão de que o módulo do campo elétrico num ponto do espaço ao redor de uma carga-fonte, mergulhada num determinado meio de constante K, num ponto a uma distância R, é dado por KQ sobre R quadrado. Então, temos duas formas de calcular o campo elétrico. O módulo do campo elétrico pode ser calculado dividindo o módulo da força elétrica pelo módulo da carga-fonte, da carga de prova, ou podemos calcular o campo elétrico, o módulo dele, a partir da carga-fonte. Então, é o problema que vai te dizer. Se o problema te dá a força que uma carguinha de prova sofre ao ser colocado naquele ponto, o campo elétrico é obtido dividindo F por Qzinho. Agora, se ele te dá a carga-fonte, o valor dela, e a distância do ponto até a carga-fonte, você usa KQ sobre R quadrado. Então, o mesmo campo pode ser calculado via a carga sofredora, que é a carga de prova, ou via a carga-fonte, a carga que gera o campo.
carga geradora do campo. Então, ele pode ser dado por kq sobre r². Repara que para uma mesma carga, na medida que eu me afasto dela, que eu aumento a distância r, o campo cai com o inverso do quadrado da distância. Né? Então, a uma distância r, o campo vale E. A uma distância 2r, ele vale E sobre 2², E sobre 4. A uma distância r sobre 2, duas vezes mais próximo, é o inverso. Então, se eu dividir por 2, eu vou multiplicar o campo por 2², 4. A uma distância 3 vezes maior, eu divido o campo por 3², 9. A uma distância 3 vezes menor, eu multiplico o campo por 3², ele é 9 vezes maior. Se eu divido a distância por raiz de 2, eu multiplico o campo por raiz de 2², que é 2. Se eu multiplico a distância por raiz de 3, eu divido o campo por raiz de 3², que é 3. Então, o campo elétrico em função da distância, a carga, ele tem um comportamento de uma função exponencial. Tá? Esse campo se estende até o infinito, ou seja, ele tende a zero quando a distância r, ou d, né, tende ao infinito. Aqui, ó, esse gráfico vai acompanhando o eixo D, ou eixo R, né, R ou D. Eu estou chamando aqui a distância de R, mas pode chamar de D também. Vai acompanhando esse eixo até o infinito, ou seja, quando R tende ao infinito, o campo tende a zero. Então, o campo elétrico, assim como o campo gravitacional, tem alcance infinito. Agora, quando a distância tende a zero, olha aqui, ó, eu ando agora sobre o gráfico para a esquerda, diminuindo a distância R. O campo aumenta exponencialmente. Então, quando R tende a zero, o campo tende ao infinito. Ficaria infinitamente forte. Tudo bem? Então, o campo elétrico, o módulo do campo elétrico é proporcional ao módulo da carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância do ponto onde o campo tem esse valor à carga-fonte. Beleza? Vamos lá. Sistema de cargas. O que acontece quando nós temos várias cargas e pretendemos determinar o campo elétrico num determinado ponto do espaço? Para isso, devemos identificar as contribuições vetoriais que cada uma dessas cargas, né, exerce no ponto P. Aqui nós temos uma distribuição discreta, ou seja, eu consigo discernir as cargas aqui. Ó. Dá para ver o Q1 aqui, o Q2 aqui, o Q3 aqui, o Q4 aqui, que é o que a gente faz no ensino médio. Quando nós temos uma distribuição discreta de cargas, uma carguinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Quando nós temos uma distribuição contínua de cargas, por exemplo, uma chapa carregada, nós não conseguimos discretizar, vamos dizer assim, as fontes. Porque são tantas partículas carregadas que nós temos uma distribuição contínua. Né? Então, você tem a água, por exemplo, você tem um fluxo de água, por exemplo, ou uma quantidade de água no recipiente, você não consegue discretizar, discernir as moléculas de água, porque são inúmeras, são muitas moléculas de água. Em 18 gramas de água, você tem 6 vezes 10 é 23 moléculas de água. Então, nós temos uma distribuição contínua de moléculas de água, nós temos uma massa de água. Então, para eu poder calcular o campo elétrico para uma distribuição contínua, eu preciso do cálculo diferencial integral, que só se aprende na universidade. Então, aqui nós temos uma distribuição discreta. Então, dá para eu perceber a contribuição de cada uma das cargas individualmente. Eu consigo individualizar as cargas, Q1, Q2, Q3 e Q4, que são poucas. É uma distribuição discreta. Então, qual a influência de cada uma delas nesse ponto P? Ora, Q1 é uma carga negativa. Se Q1 é uma carga negativa, nesse ponto ele vai gerar um vetor que converge ou que diverge? Ah, converge. Então, o campo elétrico no ponto P, gerado pela carga Q1, é o vetor E1, que converge para a carga porque ela é negativa. E a carga Q2, ela também é negativa. Então, nesse ponto P, ela vai gerar um vetor que converge para ela também. Aponta para a carga Q2. Esse vetor E2 é gerado pela carga Q2 negativa. A carga Q3 ela é positiva. Então, no mesmo ponto P, ela vai gerar um vetor que diverge
de Q3? Porque ela é positiva. Então, o vetor E3 gerado por Q3 diverge da carga Q3, no ponto P. E a carga Q4, ela também é positiva. Então, no ponto P, ela vai gerar um vetor que diverge de Q4. Então, E4 é o campo gerado por Q4 no ponto P. Então, qual seria o campo vetorial elétrico total no ponto P? É a soma vetorial de E1 com E2, com E3, com E4 e assim por diante. Então, o princípio da superposição, diz que o campo elétrico num ponto, devido a uma distribuição, a um sistema discreto de cargas, é dado pela soma vetorial do campo devido a Q1, que seria dado por K, Q1 sobre essa distância aqui ao quadrado, mais E2, cujo módulo, o módulo de E2, é K, Q2 dividido por essa distância ao quadrado, mais o vetor E3, cujo módulo é K, Q3 sobre essa distância ao quadrado, mais o E4, cujo módulo é K, Q4 sobre essa distância aqui ao quadrado. Fazemos a soma vetorial para obter o vetor resultante. Então, se eu tenho várias cargas e eu quero determinar o campo num ponto P, primeiro eu determino a contribuição de cada uma das cargas naquele ponto. Depois eu faço a soma vetorial. E depois eu determino os módulos de cada um desses vetores naquele ponto, por K, Q sobre D ao quadrado. Beleza? Então, o princípio da superposição diz que o campo vetorial elétrico resultante no ponto P é dado pela soma vetorial dos campos elétricos gerados por cada uma dessas cargas naquele mesmo ponto. Beleza? Muito bem. Muito bem, pessoal. Como vimos, o campo elétrico representa a ação de uma carga sobre a região do espaço ao redor dessa carga, em que, se colocando outras carguinhas, estas sofrem ação de forças elétricas. No entanto, o campo elétrico, evidentemente, embora seja real, fisicamente real, ele é invisível. Nós não vemos o campo elétrico. Uma forma de tentar materializar esse campo elétrico, né, tentar visualizá-lo de uma forma gráfica, por exemplo, é através do conceito de linhas de força. Né? Consideremos aqui a situação de cargas isoladas. No caso de uma carga positiva, nós vimos que em cada ponto ao redor dessa carga, no espaço ao redor dela, esse campo tem um caráter vetorial, ou seja, cada ponto é representado por um vetor que diverge da carga e diz quantos newtons cada coulomb de carga recebe de força se for colocada nesse ponto. Muito bem, quanto mais afastado da carga, menor a intensidade desse vetor. Quanto mais próximo da carga, maior a intensidade desse vetor, como vimos, que é uma lei do inverso do quadrado da distância. Muito bem, a ideia de linhas de força seriam linhas que são tangentes, no caso aqui, de cargas isoladas, paralelas aos vetores campo elétrico em cada ponto do espaço. Então, quando eu tenho cargas isoladas, ou positiva ou negativa, essas linhas são radiais, divergindo da carga positiva, e radiais convergindo para a carga negativa. Então, as linhas de força são tangentes paralelas aos vetores campo elétrico em cada ponto do espaço. Essa ideia veio com Michael Faraday, né, no final do século XIX, né, no início do século XIX. E essa ideia se expandiu, né, também para o campo magnético, como nós vamos ver mais à frente. Muito bem. Então, no caso de cargas isoladas, esse campo elétrico é representado por linhas radiais que divergem de uma carga positiva e linhas radiais que convergem para uma carga negativa. No caso do chamado dipolo, o que são dipolos? São cargas de mesmo módulo, porém de sinais opostos. Por exemplo, uma carga de mais 1 coulomb e uma carga de menos 1 coulomb. Uma carga de mais 10 microcoulombs e uma carga de menos 10 microcoulombs. Os dipolos são extremamente importantes no estudo do eletromagnetismo. Né? Uma vibração de dipolos gera ondas eletromagnéticas, né? Enfim. Então, na nossa eletrostática, o que é um dipolo? São cargas fixas em repouso, uma positiva, uma negativa, de módulos iguais. Bom, como nós sabemos, as linhas saem da carga positiva e entram na carga negativa. Então, se eu tenho uma carga positiva próximo de uma carga negativa, as linhas saem da positiva e entram na negativa.
Evidentemente que isso tem a ver com o princípio da superposição. Por exemplo, nesse ponto aqui, ou em qualquer outro ponto da região, vamos destacar um ponto aqui, por exemplo, sobre essa linha. Existe aqui um vetor campo elétrico que é tangente à linha de força naquele ponto. De onde vem esse vetor aqui nesse ponto aqui? Ele é o resultado da superposição do campo gerado pela carga positiva, que é divergente, e o campo gerado pela carga negativa, que é convergente. A soma vetorial desses dois campos produz o campo resultante naquele ponto. E por ali vai passar uma linha tangente a esse ponto. E assim por diante. Então aqui, ó, devido à carga positiva, né, existe aqui um campo que diverge dela. Como ela está mais distante, o campo é menor. E aqui existe uma carga negativa, o campo aponta para ela. A soma vetorial desses dois campos produz o campo resultante naquele ponto. E sempre vai ter uma linha de força tangente a esses vetores. Então nós temos, na verdade, vetores saindo, pelo princípio da superposição, saindo, entre aspas, tá, da carga positiva e apontando para a carga negativa em cada ponto do espaço entre elas. Então, a partir do princípio da superposição, se fôssemos capazes de desenhar todos esses vetores teriam uma linha de força tangente passando por eles. Então, gente, no caso de um dipolo elétrico, as linhas saem da carga positiva e apontam, mergulham na carga negativa. Bom, uma outra propriedade das linhas de força é quanto à sua densidade. Quanto maior o número de linhas por unidade de área ou por unidade de volume, mais intenso é o campo naquela região. E uma segunda forma de classificar essa propriedade é dizer que o número de linhas que atravessam uma superfície que envolve uma carga ou um sistema de cargas é proporcional à carga líquida encerrada por essa região. O que você quer dizer, professor? Olha aqui. Ó. Se eu envolver a carga positiva por uma superfície qualquer, fechada, claro, o número de linhas que atravessam essa superfície, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 linhas. Tá? Se eu envolver a carga negativa, uma outra superfície, e contar o número de linhas que furam essa superfície, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É o mesmo número de linhas. Quer dizer, o número de linhas que furam essa superfície, ou o fluxo elétrico, num termo mais técnico, é igual ao fluxo elétrico que entra nessa superfície. O fluxo elétrico aqui é positivo, porque as linhas saem da superfície, e o fluxo elétrico aqui é negativo, porque as linhas entram na superfície. Né? Nesse caso, o fluxo é proporcional à carga total que está dentro da superfície. Então, se o fluxo total aqui é positivo, é porque lá dentro tem uma carga positiva. Se o fluxo total aqui é negativo, é porque a carga que está lá dentro é negativa. Isso é uma forma simples, superficial, de enunciar a lei de Gauss do eletromagnetismo, no caso dos campos elétricos. Né? Então, aqui eu tenho o mesmo número de linhas saindo e aqui o mesmo número de linhas entrando. Isso significa que essas cargas têm módulos iguais. Né? Então, se, por exemplo, você envolver as duas cargas com uma única superfície, você vai ver que o número de linhas que saem dessa outra superfície azul aqui é igual ao número de linhas que entram. Ou seja, o fluxo total é zero, então a carga total dentro dessa superfície grande aqui é zero. De fato, se essa carga é mais Q e essa carga aqui é menos Q, a carga total dentro da superfície é zero. Então, essa ideia de fluxo está intimamente ligada ao conceito de campo e ao conceito de carga, que é a fonte desse campo. Muito bem, então aqui nós concluímos o seguinte, que no caso do dipolo, o número de linhas que saem da carga positiva tem que ser igual ao número de linhas que entram na carga negativa. Né?
Mais tarde sugiro um vídeo, um experimento, em que vocês percebem uma forma prática de se visualizar as linhas do campo elétrico, né? Você vê realmente que se eu tenho um dipolo, você vê as linhas saindo de um e entrando no outro. Na verdade, essa orientação ela é uma orientação convencional, né? A ideia de carga positiva e a ideia de carga negativa é uma ideia convencional. Mas nós podemos ver as partículas se orientando, formando linhas entre os dois corpos carregados. Mas enfim, o que é que nós concluímos aqui? Bom, aqui nessa imagem, você pode ver, né, que você tem aqui dois corpos carregados, perto deles a densidade de linhas é bem grande, o número de linhas por unidade de área é bem grande, isso significa que o campo aqui próximo dessas cargas, desses corpos carregados, são fios, na verdade, perpendiculares a esse plano, a densidade de linhas é muito grande, então o campo ali é muito forte. Né? Então, tangente a cada uma dessas linhas, você percebe que existe ali um campo elétrico resultante da ação do campo produzido por cada um desses corpos carregados. Então você percebe que isso aqui é um dipolo. Né? Praticamente você tem uma configuração simétrica, o número de linhas saindo de uma é igual ao número de linhas entrando para outra. Não tem como sabermos aqui pela fotografia quem é positivo ou quem é negativo. Eu teria que consultar a fonte que está gerando essa carga e essa carga. Se é uma positiva, com certeza uma é positiva, outra é negativa. Se essa é positiva, essa é negativa e vice-versa. O que importa aqui é você perceber a configuração das linhas. Isso geralmente é feito com óleo e com pequenas sementes. Né? Você pode usar sementes de grama, ou você pode também usar sabão em pó, por exemplo. Partículas leves que flutuem na superfície e você consiga ver essas partículas se orientando de acordo com o campo. Né? Bom, enfim, então isso é uma fotografia real da configuração do campo elétrico de um dipolo. Muito bem. Então, aqui nós vemos que a carga A, QA, nesse caso aqui, é positiva porque as linhas divergem dela. E QB é negativo porque as linhas convergem para ela. Então, QA é positivo e QB é negativo. E como o número de linhas que saem de QA é igual ao número de linhas que entram em QB, então essas cargas têm módulos iguais, ou seja, cargas de sinais opostos e módulos iguais constituem um dipolo elétrico. Muito bem. Agora, se as cargas tiverem módulos diferentes, aqui mais uma vez nós temos duas cargas, tá? Elas têm sinais diferentes. Repare que essa carga aqui, as linhas divergem dessa carga aqui à esquerda. Então isso aqui é uma carga positiva. Ao passo que as linhas convergem para essa outra carga aqui. Então isso aqui é uma carga negativa. Muitas questões apelam para esse conhecimento. Então, se eu chamar aqui de QA, eu já sei que QA é positivo, maior que zero. Se eu chamar essa daqui de QB, QB é negativa, menor que zero. Agora, será que elas têm módulos iguais? Para isso, nós vamos fazer a contagem das linhas, por exemplo, que saem da carga QA. Então, eu vou envolver aqui a carga QA com uma superfície e vou contar o número de linhas que atravessam essa superfície. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 linhas. Então, 18 linhas saem de QA. Agora eu vou envolver QB com uma outra superfície e vou contar o número de linhas que interceptam, que furam essa outra superfície. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 18 linhas saem da carga QA e 9 linhas entram na carga QB. Isso quer dizer que o módulo da carga QA é o dobro do módulo da carga QB, porque o módulo da carga é proporcional ao número de linhas que atravessa a superfície que envolve essa carga. Essa é a proposta da lei de Gauss. Né? Então, como aqui eu tenho o dobro do número de linhas que saem do que o número de linhas que entram, então o módulo de QA é o dobro do módulo de QB. Então vamos lá. Então aqui, sabendo ali, representando alguns vetores, né? Esse vetor tangente nesse ponto, esse vetor tangente nesse ponto. Lembrando que esses vetores correspondem ao resultado da superposição do campo gerado pela carga positiva naquele ponto e o campo gerado pela carga negativa naquele mesmo ponto. Como esse ponto está mais perto da carga QA, então o campo divergente gerado por QA é maior do que o campo convergente gerado por QB. Então a soma desses dois vetores dá o vetor resultante
que é tangente à linha de força naquele ponto, como nós já discutimos. Bom, aqui o que nós vemos é uma carga QA positiva, porque as linhas divergem dela, saem da carga QA, e QB uma carga negativa, as linhas convergem para ela, apontam para a carga QB. Então a carga QB é uma carga negativa, então QA é positiva, QB é negativa. Como nós vimos, a superfície que envolve QA tem 18 linhas atravessando essa superfície. E a superfície que envolve QB tem 9 linhas entrando nessa superfície, um fluxo negativo, né? Então entrando na superfície, fluxo positivo, saindo da superfície. Então o fluxo positivo é porque lá dentro tem uma carga positiva, o fluxo negativo é porque lá dentro tem uma carga negativa. E como o número de linhas de QA que saem de QA é o dobro do número de linhas que entram em QB, né? Tem que contar o número de linhas que entram em QB. Essas duas linhas aqui saem de QA, mas não entram em QB. Tá? Então, como o número de linhas que saem de QA é o dobro do número de linhas que entram em QB, o módulo de QA é o dobro do módulo de QB. Beleza? Muito bem. Agora temos uma situação em que as cargas têm sinais iguais, né? E módulos iguais. Como elas são positivas, as linhas divergem das duas. Bom, nesse caso, gente, QA e QB têm cargas de módulos, são cargas de módulos iguais. Imagine esse ponto médio aqui entre as duas cargas. A carga QA gera um vetor para a direita, que é o campo EA, devido à carga QA. E a carga QB também é positiva. Então, no mesmo ponto, ela vai gerar um vetor divergente. É B. Como essas cargas têm módulos iguais, isso quer dizer que essa carga gera nesse ponto um vetor a uma certa distância, e essa carga gera no mesmo ponto, a uma mesma distância, um vetor de módulo igual. Isso quer dizer que o campo resultante aqui no ponto médio, é zero. Então não passa nenhuma linha ali naquele ponto. O campo resultante no ponto médio é zero. Isso quer dizer que existe aqui nesse ponto uma mediatriz perpendicular à distância entre as duas cargas, e essa mediatriz funciona como assíntota. Todas as linhas de força vão acompanhar essa mediatriz até o infinito. Então, quando as cargas têm módulos iguais e sinais iguais, o campo se anula no ponto médio entre as cargas. Então nós traçamos ali uma mediatriz, e essa mediatriz diz o seguinte: todas as linhas que passam por aqui acompanharão a mediatriz até o infinito. Né? Agora, se as cargas tiverem módulos diferentes, essa mediatriz se desloca, deixa de ser mediatriz, esse segmento se desloca sempre para perto da carga de menor módulo. Né? Então, o campo no ponto médio é zero. Então, QA é uma carga positiva, QB também é uma carga positiva. Se elas fossem negativas, a única diferença seria que as linhas seriam convergentes, apontariam para as cargas. Aqui, como as duas são positivas, as linhas são divergentes, divergem das cargas. Tá? E como elas têm módulos iguais, o campo elétrico se anula no ponto médio. Então, no ponto médio, se eu colocar qualquer carga elétrica aqui nesse ponto, a força total sobre ela vai ser zero, porque o campo elétrico ali é zero. Se o campo elétrico ali é zero, não tem nenhuma linha passando por ali. Então, temos aqui uma mediatriz que acompanha as linhas de força até o infinito. Tá? Se estende até o infinito. Se as cargas tiverem módulos diferentes, esse segmento deixa de ser uma mediatriz e se desloca. O campo vai se anular sempre mais próximo da carga menor. Tá? Então vamos lá, vamos fazer alguns exercícios aqui, alguns exemplos para aplicação de campo elétrico. Então o primeiro exemplo diz o seguinte: qual a intensidade do vetor campo elétrico observado num ponto 3 metros distante da carga de 3 vezes 10 a menos 4 coulomb que produz o campo? Então nós temos aqui a distância, nossa distância R, e aqui nós temos a carga que produz o campo, que na nossa teoria eu chamei de Qzão, a carga fonte. Né? Então, essa carga está no vácuo, está aqui a constante eletrostática, eu quero saber quanto vale o campo elétrico num ponto, a 3 metros dessa carga. Então vamos usar o cálculo do campo elétrico a partir da carga fonte. Né? O módulo do campo elétrico a partir da carga fonte é K, no caso aí o vácuo K0, constante do vácuo, vezes o módulo da carga fonte dividido pela distância do ponto em que eu quero calcular o campo elétrico até a carga.
ao quadrado. Então isso vai dar K0, que é 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 3 vezes 10 a menos 4, dividido pela distância. Como está todo mundo no sistema internacional, para eu usar essa constante, força tem que estar em Newton, distância tem que estar em metro, e carga tem que estar em Coulomb. Então essa carga está em Coulomb, essa distância está em metro, e essa constante está em Newton metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Então está tudo certinho, não tem que mudar nada. Então esse 9 aqui de cima cancela com esse 9 aqui de baixo. Sobrou 3 vezes 10 a 9 vezes 10 a menos 4. Temos aqui 3 vezes 10 a 5 newtons por Coulomb. Então, se você tem essa carga, se você tem aqui essa carga, por exemplo, positiva, qualquer ponto situado a uma distância de 3 metros, quer dizer, se imaginarmos aqui uma circunferência com um raio de 3 metros da carga, todos os vetores campo elétrico sobre o ponto dessa circunferência, sobre um ponto dessa circunferência, terão o mesmo módulo. Ou seja, se a carga é positiva, eles divergem, né? Então, todos os vetores num raio de 3 metros da carga terão esse módulo de 300.000 newtons por Coulomb. Quer dizer que qualquer carga de 1 Coulomb colocada em qualquer ponto dessa circunferência, em volta da carga fonte, que é Qzão, num raio de 3 metros, né, qualquer ponto aqui num raio de 3 metros da carga, vai sofrer a ação de uma força de 300.000 newtons. Então, esse é o módulo do campo elétrico a uma distância de 3 metros. Se você pensar agora uma distância de 6 metros, uma distância 2 vezes maior, o campo vai ser 2 ao quadrado vezes mais 4. Mais fraco, perdão. Então, ele vai ser 4 vezes mais fraco. Ou seja, seria esse valor aqui dividido por 4. Aí teríamos uma outra circunferência com um raio de 6 metros, onde os vetores seriam 4 vezes mais fracos. A uma distância de 9 metros, né, você teria uma distância 3 vezes maior. Uma distância 3 vezes maior teria uma circunferência com raio de 9 metros. 3 vezes maior, o campo seria 3 ao quadrado vezes mais fraco, ou seja, 9 vezes mais fraco, e assim por diante. Muito bem, então a resposta aí, letra E, 3 vezes 10 a 5 newtons por Coulomb. Exemplo 2. As linhas de campo elétrico de duas partículas, Q1 e Q2, pontuais quer dizer partículas, cargas pontiformes, Q1 e Q2, são apresentados na figura que seguir. Então está aqui, ó, Q1 e Q2. Os valores das cargas devem ser, ou seja, ele quer que comparemos os módulos e os sinais dessas cargas. Ora, pelo que vimos na teoria, as linhas de força são proporcionais, né? O número de linhas de força são proporcionais à carga, né? Ao módulo da carga. Então aqui nós temos o seguinte. Primeira coisa a se detectar, a carga Q2, as linhas saem da carga Q2. Então a carga Q2 é positiva. Então já sei que Q2 é uma carga maior que zero. E as linhas entram, convergem para a carga Q1. Então a carga Q1 é negativa. Então Q1 é menor que zero. Agora, será que elas têm módulos iguais? Não. Vamos ver aqui, ó. Vamos envolver a carga Q1 com uma superfície. E vamos contar o número de linhas que entram na carga Q1. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Tá? Agora vamos envolver a carga Q2 com uma outra superfície. E vamos contar o número de linhas que saem da carga Q2. 1, 2. Ou seja, 6 dividido por 2, 3. Então, o módulo de Q1 é o triplo do módulo de Q2. Então, Q1 é uma carga negativa, então eu posso dizer que Q1, a carga, em seu valor algébrico, é negativa, é menos 3 vezes o valor de Q2. Então, qual seria a melhor opção que nós temos aqui? Então, se eu chamar Q2 de Q, se eu chamar a carga Q2 de Q, a carga Q1 vai ser menos 3Q. E a carga Q2, que eu chamei de Q. A carga Q2 é positiva, então é mais Q. Então a carga Q1 é 3 vezes maior que a carga Q2 e é negativa. Então Q1 é menos 3 vezes Q2. Se eu chamar Q2 de Q, então Q1 é menos 3Q e Q2 é igual a Q. Gabarito, letra A.
Tranquilo? Então, usamos aí a propriedade das linhas de força. Então, linhas convergentes, carga negativa. Linhas divergentes, carga positiva. O número de linhas que entram é proporcional ao módulo da carga, ou que saem, né? É proporcional ao módulo da carga. Então, comparando o número de linhas que entram numa, ou que saem da outra, ou vice-versa, nós podemos determinar a relação entre os módulos das cargas. Como entram 3 vezes mais linhas em Q1 do que saem de Q2, o módulo de Q1 é o triplo de Q2. Muito bem. Exemplo 3. No triângulo retângulo isósceles XYZ, conforme o desenho abaixo, em que XY é igual a YZ, perdão, XZ é igual a YZ, já temos um triângulo retângulo aqui isósceles, né? 3 centímetros, então esses segmentos aqui valem 3 centímetros, foram colocadas uma carga elétrica pontiforme QX positiva, então aqui tem uma carga positiva em X, de 6 nanocoulombs, né? Uma carga pontiforme QY de 8 nanocoulombs no vértice Y, também aqui tem uma carga positiva. A intensidade do campo elétrico resultante em Z, devido às cargas já citadas, então nós queremos determinar quanto vale o campo resultante devido à ação da carga colocada em X e devido à ação da carga colocada em Z. Vamos lá, tá aí as opções. Estamos no vácuo, a constante K0 é 9 vezes 10 a 9. Então, vamos lá. Então tá aí. A carga colocada em X é positiva. Então, se a carga colocada em X é positiva, no ponto Z ela gera um vetor que diverge dela, porque ela é positiva. Nesse ponto, a carga X gera um campo EX que diverge da carga colocada em X. Então, é um vetor vertical dirigido para baixo. A carga em Y também é positiva. Então, no ponto Z, ela vai gerar um vetor que diverge dela. Então, ó, a carga colocada em X é positiva, então no ponto Z ela gera um vetor que diverge dela. Então, um vetor para baixo. A carga colocada em Y também é positiva. Então, ela gera no ponto Z um vetor EY que diverge dela. Então, um vetor para a direita. Ou seja, o campo resultante devido ao campo produzido por X é X e o campo produzido por Y é Y no ponto Z, né, é dado pela regra do paralelogramo. E como a direção X e a direção Y são perpendiculares entre si, sabendo o valor de EX e sabendo o valor, o módulo de EY, pelo teorema de Pitágoras, nós descobrimos o valor de EZ, que é o que o nosso amigo pede na questão. Então, o primeiro passo, então, é determinar o módulo de EX e o módulo de EY. Como é que eu determino o módulo de EX? Como esse campo foi gerado? Esse campo foi gerado por uma carga colocada no ponto X a uma distância de 3 centímetros. Cuidado que aqui está em centímetros, tem que passar para metro. Tá? Tem que multiplicar isso por 10 a menos 2, né, para passar para metro. Muito bem, então, como é que eu calculo o campo a partir de uma carga fonte? Então, quem é... O EZ, como eu já falei, é dado pelo teorema de Pitágoras. Então, para achar o EZ, eu vou precisar descobrir o EX, né? Aqui, ó, isso aqui é um triângulo retângulo, a hipotenusa, o quadrado do módulo da hipotenusa, né, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são EX e EY. Então, eu preciso descobrir agora o módulo de EX e o módulo de EY. Qual é o módulo de EX? É o campo gerado por uma carga colocada no ponto X, que é X, a uma distância R. Então, eu vou usar KQ sobre R ao quadrado. Muito bem. E no ponto Y, no ponto Z, a carga devida ao ponto Y, a carga colocada no ponto Y, que também é positiva, vai ser dada por K, porque elas estão no mesmo meio, K0, vezes o módulo de QY sobre R ao quadrado. Então vamos calcular agora os módulos de EX e EY. Bom, EX, 9 vezes 10 a 9, é o valor da constante. A carga é de 6 nanocoulombs, então 6 vezes 10 a menos 9, tem que passar isso para coulomb. Lembrando que o nanocoulomb é 10 a menos 9 coulombs, dividido pela distância, 3 centímetros. 3 vezes 10 a menos 2, tem que passar para metro, porque eu estou usando essa constante, tem que estar todo mundo no sistema internacional, ao quadrado. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado, cancela com 9. 6, 10 a 9 com 10 a menos 9 é 10 elevado a 0. Então aqui vai dar 6 vezes 10 elevado a 0, que é 1, vai dar 6. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Tá? Que passa lá para cima como 10 a mais 4. Então 6 vezes 10 a 4 newtons por coulomb. Então esse é o campo gerado por essa carga nesse ponto representado por esse vetor. Então esse vetor aqui vale 60 mil newtons por coulomb. Agora vamos calcular o módulo de AY. Mesma constante, 9 vezes 10 a 9.
O módulo de AY, 8 nanocoulombs. Então, 8 vezes 10 a menos 9 coulombs. A distância, 3 centímetros. 3 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado. Então, mais uma vez, o 9 cancela com 9, o 10 a mais 9 cancela com 10 a menos 9, e aqui teremos 8 dividido por 10 a menos 4, que é o mesmo que 8 vezes 10 a mais 4. Então, temos o EY medindo 8 vezes 10 a 4, e o EX 6 vezes 10 a mais 4. Não precisa fazer essa conta, que já deu para perceber que isso aqui é um triângulo pitagórico. Isso aqui é 6, isso aqui é 8, não importa que é 10 a menos 4 é o fator. Então, 6 vezes 10 a 4, 8 vezes 10 a 4, isso aqui só pode ser 10 vezes 10 a 4. Né? Porque é um triângulo pitagórico. 6 é 2 vezes 3, 8 é 2 vezes 4, e esse aqui só pode ser 2 vezes 5. Então, o módulo de EZ, se você quiser substituir aqui, muito bem, bom trabalho. Já perceberam que isso aqui é 6, aqui é 8, aqui é 10. Então, a resposta é 10 vezes 10 a 4, ou 1 vezes 10 a 5. Tá? 10 vezes 10 a 4, ou 1 vezes 10 a 5, ou simplesmente 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Beleza, galera? Então, com isso, terminamos essa primeira parte envolvendo campo elétrico de cargas pontuais, de distribuição de cargas pontuais, campo elétrico resultante, linhas de força do campo elétrico. Um abraço aí, até a próxima aula.